Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 535. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela, que já virou sócia aqui, é votante internacional do Globo de Ouro, integrante do Abracine, da CCA, do OFCS e das Alviras, o coletivo de críticas de cinema. É editora-chefe também lá no Cenas de Cinema. Temos aqui a querida Cecília Barroso. Oi, Rafa. Oi, pessoal, tá aqui de volta. É um prazer estar aqui de volta. É um lugar que me faz mexer nas minhas mídias sociais, que são totalmente abandonadas. Estou muito feliz de estar aqui, Rafa. Muito bom sempre. Um prazer estar aqui também com as meninas. Muito legal. Tô adorando estar aqui, eu e duas mulheres. Lindo, lindo, lindo. Demais, né? Que demais que deu certo. Eu também fiquei super feliz. Ainda mais, né, que hoje o papo promete. E aí a gente trouxe aqui de volta ela, que, olha, foi a negociação mais dura desse ano de trazer ela aqui no Cinemação. Foi difícil, mas ela está aqui de volta, voltou. Ela que é editora, gerente de conteúdo, crítica de cinema, bacharel em relações internacionais e assessora lá no Wannabe Nerd, Bárbara Kruzinski. Opa, eu mesmo, olha só. Tudo bem, gente? Um prazer também estar aqui acompanhada de tantas pessoas legais e que eu admiro. E realmente foi difícil voltar. O Rafa me chamou algumas vezes e o cara, Rafa, não consigo. Meu ano foi atolado. Um ano atolado, pois é, né? Esse ano foi uma loucura, né? Foi. Estávamos incrível. Aí na promessa de, após pandemia, teremos menos trabalho. Mentira. Mentira, foi muito mais, o dobro. É igual aquele meme da menininha, né? Mentira. Exatamente. E olha só que legal, para fechar a mesa, a gente tem outra volta aqui. Pois é, ela que já esteve aqui no Cinemação outras vezes, a crítica de cinema lá no Escrocríticas, professora, amante de quadrinhos, RPG, videogames, filmes, séries e literatura fantástica. Temos aqui Nathalie Alves. Olá, pessoal, que maravilha estar de volta. Ainda mais no filme do Ridley Scott. Acho que isso é um bom sinal. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui dividindo com outras mulheres também, com o Rafa, esse espaço. Que bom, Nath, que bom ter você aqui de volta. É legal, é muito legal quando a gente reúne uma galera que gosta de cinema, assim, vocês ainda, né, que vão lá na cabine, dão o sangue pra ver o filme. Isso é a melhor coisa, demais. E seja bem-vinda de volta, mesmo no finalzinho do ano deu certo, hein, Nath? Certo, deu certo. A gente deu sangue e no caso das meninas aí de Brasília, deram suor também. Total. É verdade. Muito bem, meus amigos, olha só, estreou nos cinemas o novo filme aí do Ridley Scott, né, o filme biográfico que conta a história do Napoleão Bonaparte, né, estrelado pelo Joaquin Phoenix. O filme vai pegar um recorte ali desde 1793, quando Napoleão tinha ali uns 24 anos, quando ele vai ali para o cerco de Toulon, uma operação militar realizada pelas forças da Primeira República Francesa, e vai contar até o exílio do Napoleão lá em 1815, né, quando ele já tinha 46 anos e tal, ou seja, vai pegar um recorte ali de mais ou menos uns 22 anos da vida desse militar que é mundialmente famoso. O filme, né, ele é cheio de batalhas, tem alguns problemas ali que a gente vai falar, mas hoje eu, Cecília, Bárbara, Nathalie, vamos conversar sobre esse filme, e você que acompanha o Cinemação sabe que aqui a gente vai dar spoiler. A ideia é justamente a gente falar sobre o filme de uma forma super aberta, sem qualquer tipo de amarra. Então, se você não viu o filme, vai no cinema ver, ou siga aqui, né, por sua conta e risco, mas saiba que a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre Napoleão. Mas vai dar spoiler de Napoleão, gente? Não é? Isso, né? Pois é, spoiler, ele morre, né? E ele vai ser exilado, né? Tipo assim, olha, Maria Antonieta perdeu a cabeça. Caramba. Pois é. É isso, gente. Vamos bater esse papo sobre Napoleão agora, no segundo ato desse podcast.
staring at me? Am I? Yes? I was not. Oh, you weren't. I was staring at your face. What is this costume you have on? This is my uniform. I led the French victory at Toulon. Chegava aos cinemas no dia 23 de novembro de 2023 o filme Napoleão. Dirigido por Ridley Scott, mesmo diretor de Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner, o Caçador de Androides, Thelma e Louise, Gladiador, Falcão Negro em Perigo, O Gangster, Perdido em Marte, Casa Gucci, enfim, o cara tem um currículo gigante aí. Bom, além disso, o filme ele é escrito pelo David Scarpa, que também já escreveu no filme A Última Fortaleza, O Dia que a Terra Parou, Todo o Dinheiro do Mundo, e que está trabalhando também com o Ridley lá no Gladiador 2. Aliás, é importante ressaltar que esse filme ele é todo baseado nas cartas, né, em que o Napoleão escreveu para Josephine, e também por isso aqui a gente vai ter algum tipo de alegoria poética também entre esses dois personagens, e por isso também algumas coisas podem não soar tão fiéis, né? Porque aqui a gente está falando do olhar de duas pessoas apaixonadas naquele tempo, e essa é uma das justificativas também para algumas inconsistências que a gente ainda vai falar aqui sobre esse filme. O filme teve um orçamento de cerca de 200 milhões de dólares e até agora, ao redor do mundo, o filme arrecadou mais de 80 milhões de dólares, ou seja, ele ainda não está indo muito bem de bilheteria. A história do filme se passa ali pelo olhar pessoal sobre as origens do Napoleão Bonaparte e sua rápida e implacável ascensão a imperador. O filme traça essa visão, né, através do prisma do seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com a sua esposa e verdadeiro amor, Josephine. E era no calor da batalha que a mente talentosa de Napoleão como estrategista militar brilhava, mas ao mesmo tempo ele tratava uma outra guerra, uma cruzada romântica com a sua esposa adúltera. Compõe ainda a equipe do filme. Na trilha sonora temos o Martin Phipps, que já tinha feito a trilha do Black Mirror, né? Ele trabalhou em alguns episódios ali da primeira temporada. Ele já tinha feito também trilha pro filme Um Refúgio, A Dama Dourada e Diana, a Eterna Princesa. Temos também na direção de fotografia o Dariusz Wolski, que tinha feito filmes como O Último Duelo, A Casa Gucci, também trabalhou em Sicário, Todo o Dinheiro do Mundo, Perdido em Marte, entre outros. Na montagem, a gente tem aqui o Sam Restivo, que já tinha feito algumas montagens como no filme Indiscrição, Break e Fling. E na direção de arte, a gente tem o Dennis Schnegg, que fez Ex Machina e Aniquilação, e a Susanna Smith, que fez Animais Fantásticos, A Lenda de Tarzan e Enola Holmes. Na equipe de maquiagem e figurino, né, que é um dos grandes pontos fortes aí desse filme, a gente tem mais de 80 pessoas que trabalharam justamente para trazer essa caracterização e esse ponto super forte do filme, porque é realmente belíssimo toda a parte de direção de arte e de maquiagem e figurino. No elenco, na frente das câmeras, né, a gente tem o Joaquin Phoenix vivendo como Napoleão, a Vanessa Kirby fazendo a Josephine, temos o Tahar Ramin, que faz o Paul Barras, que foi o cara que iniciou, né, o Napoleão na vida política. Temos o Rupert Everett, que faz o Arthur Wesley, que foi um grande comandante britânico. O Ben Millis, né, que faz o Kyla Kurt, que é um conselheiro ali do Napoleão, né, na parte de relações internacionais. E temos também a Catherine Walker, que fez a Maria Antonieta. Bom, como eu disse no começo do podcast, né, a gente tem um recorte aqui de mais de 20 anos da vida do Napoleão, e a ideia, né, ficou clara de mostrar justamente a ascensão e a queda desse que é um dos maiores líderes militares e políticos da história francesa e mundial, né? Um cara que tem várias camadas, vários pontos ali que dá para contar uma história. No entanto, assistindo o filme também fica evidente que o Ridley Scott ele se importou muito em trazer a figura da Josephine, né, no centro da história para mostrar também esse elo romântico
entre Napoleão e Joséphine, uma mulher que mexeu, né, muito com Napoleão durante sua história e tudo mais. E aí eu queria começar justamente por aí com vocês, assim, como é que vocês viram essa decisão do Ridley de tentar equilibrar a vida política e amorosa do Napoleão nesse filme, assim? Complicado isso, né? Porque eu acho assim... Bem complicado, porque eu acho assim, o filme que a gente assistiu, na verdade, ele é... No Brasil, a gente, por muito tempo, teve o problema de pegar filmes que eram... recortes de séries, né? Assim, eram filmes que existiam produtos que eram feitos para seriados, né? Assim, eram seriados de TV e que eram montados para o cinema depois, assim. Então, assim, era um produto seriado que era recortado e montado para o cinema, para um filme e jogavam no cinema. Então, a gente conviveu com filmes que acabavam faltando coisas, sobrando coisas. As narrativas, elas não eram completas, elas não ficavam equilibradas. E esse filme do Ridley Scott, apesar de ter várias qualidades, várias coisas que eu gosto muito no filme e que tem qualidades, ele não é um filme que é muito equilibrado. Então, assim, quando você fala, nossa, ele tenta equilibrar ali essa relação amorosa ali do Ridley Scott, ou ele tenta dar essa coisa mais humana. Claro, eu vejo muito essa coisa de tentar chegar no humano do Napoleão. Mas o equilíbrio com a relação dele com a Joséphine, eu acho que é muito comprometido por essa característica picotada, porque na verdade o Napoleão é um filme de 4 horas que ele vai picotando para caber nessas 2 horas e meia. Então falta muita coisa, tem muita trama que não é completa, tem muito personagem que aparece e some sem explicação. É um filme que parece uma série picotada, sabe? Então eu acho que é um filme desequilibrado, de qualquer maneira, assim. Então acho que a Joséphine é uma personagem também que não está completa. Eu não enxergo assim. Eu também vejo assim. Eu fui com uma expectativa tão grande, eu fiquei, gente, não acredito. E aí, realmente, ele até publicou, né, que quando for sair no streaming pra Apple TV, o filme vai sair em 4 horas, vai sair o corte do diretor. E aí eu falei, bom, agora eu entendi por que tá faltando isso aqui, isso ali. Mas de certa forma também, eu acho que ele não consegue... Eu adoro as personagens femininas dele nos filmes deles, no filme do Ridley Scott. Ele consegue realmente trazer as potências das mulheres nos filmes. Mas eu não vi, assim, eu achei que ele colocou muito ela como vítima, né, já indo pra essa parte. E aí uma hora ela é culpada, uma hora ela... Não sei, assim, ela não exatamente não tá humanizada também. Eu acho que ele tenta fazer o Napoleão uma grande aura no filme, e aí a Joséphine ganha uma coisa de demônio, depois de anjo, fica uma coisa assim bem conturbada. Apesar de somos todos os dois lados, né? Mas não me pegou essa questão. Até a Vanessa Kirby, ela tenta ao máximo, dar o máximo dela, assim, a performance dela e tal, mas não salva muito o personagem. E o filme parece, assim, um desenvolvimento, além de ser desequilibrado, ele não chega em algum lugar. Parece que ele tá realmente procurando uma coisa, apesar de você saber toda a jornada do Napoleão, e aí vem a questão, né, que ele foi perseguido ali pelos os historiadores falaram que tem algumas coisas que estão verídicas, e tem algumas coisas que não fazem sentido e tal, mas, e ele, o que também me achei bem prejudicial é quando o cineasta, ele é arrogante, assim, eu não gostei, fiquei com ranço de algumas falas dele. Sim. Principalmente daquela, vocês estavam lá, eu falei, tipo, cara, calma aí, né, tipo, pô. Aí o filme tem, assim, aquela trajetória dele, né, começa ali com a Maria Antonieta sendo executada, e aí vai caminhando pra ascensão dele, aí daqui a pouco todo mundo que era aliado some, personagens que nem a Cecília falou, personagens que você acha que vai dar alguma base pro personagem do Napoleão, some do nada e não aparece, e parecia que ia ter alguma coisa, alguma aliança, assim, mais forte, mas não tem, aí... Enfim, eu não acho o pior da carreira dele, mas eu acho que o filme falta chegar, sabe, assim, em algum lugar. E aí talvez, tanto que eu falei, tipo, de repente o de 4 horas, né, vai ser melhor. Mas os personagens, não, pra mim, não caminham, eles não desenvolvem, assim, apesar de terem toda a trajetória contada, não sei, assim, eu realmente, eu fui com uma expectativa tão grande, porque eu adoro filmes históricos, mas, por outro lado, é Ridley Scott, então a gente vê tudo grandioso, cenas, né, com
batalhas e os cavalos, até as cenas dos cavalos sendo, né, levando chumbo no peito, né? Aquela cena da batalha também no gelo, né, que a gente, na hora que ele tá indo pra Rússia, se eu não me engano, e aí eles caem ali, também tem uma batalha ali. Então, tipo, é tudo muito grandioso. Isso realmente quem gosta de filme épico vai gostar. E também quem não tá com muita expectativa, assim, de seguir a linha histórica ou de aprofundamento, talvez também vai gostar bastante. O filme traz essa perspectiva mais, até diria, rasa mesmo. Então, pra mim, ele desequilibra essa questão política e amorosa, pra mim também não casou. Também noto essa questão dessa incompletude, assim. Eu acho que o filme, em nenhum momento, ele chega onde ele poderia. Talvez essa questão do corte do diretor vá pesar, de fato, na Apple TV. Mas, assim, eu acho ruim, porque eu acho que épicos, eles são diferentes a experiência quando a gente tem no cinema. Então, eu entendo também, por questões comerciais, a gente não tem um filme de 4 horas. Entretanto, eu acho que é uma perda muito grande e eu acho que isso fica muito visível, assim. Eu acho que em nenhum momento ele dá liga. Eu não curto a interação entre os personagens, nem a Vanessa Kirby, que eu sou fã assumida. Eu acho que ela também não chega nem a funcionar, assim. Eu acho que o Joaquin Phoenix, eu acho que ele já entra meio que nessa atuação meio burocrática. E aí eu acho que o filme perde muito nesses aspectos. E essa sensação de que ele poderia ter ido além, e não só no além em termos de tempo, mas principalmente além no tempo de capacidade, pra mim é muito latente. Eu acho que tem essa questão, né, que primeiro, você solta um filme no cinema e daí já sai a notícia pelo próprio Ridley Scott que tem uma outra versão que vai vir que é mais completa. Tipo, é um tiro no pé, assim, né? Porque você tá lançando um produto e você já tá falando que, vai ter um produto mais completo que ainda vai sair, que tem 4 horas e não sei o que e tal. Isso eu já acho estranho, assim, porque daí todo o trabalho de marketing em cima do filme, divulgação, tudo que é feito ali, acaba meio que só é feito meio que pra criar um hype, assim. E eu entendo que quando a gente olha pro Ridley Scott e vê ele falando que vai ter um filme de 4 horas e tudo mais, e aí a própria produtora, né, resolve que tem que fazer um filme de 2 horas e meia e tal, né, que é o caso aqui, 2 horas e 40, dá pra entender que eles cortaram, mas eu acho, assim, que assim, mercadologicamente falando, eu já acho meio complicado isso. Aí acontece outra coisa, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas assim, eu já achei um pouco irônico a gente ter um diretor britânico de 85 anos, que tá ativo, tá fazendo seus filmes, fez filmes muito bons aí ao longo da sua carreira e tal, mas esse diretor britânico, o seu cara que vai retratar a vida de um ícone francês e que, às vezes, ao longo do filme, assim, eu já percebi alguns aspectos, sabe, estranhos, né, nessa maneira como ele foi retratando o próprio personagem, assim. E aí, quando o filme sai e ele chega no mercado francês, alguns franceses começaram a reclamar, falando que era um filme anti-francês. Até porque a gente tá falando de um personagem super nacionalista ali, que levantou a bandeira francesa, que virou um ícone mundial pela estratégia, por ser um grande guerreiro e tudo mais. E aí você vê um filme que é todo falado em inglês, né? Então tem essas contradições por si só, assim, pela sua própria contradição. E aí, quando começaram a vir as críticas, o Ridley Scott ficou chateado com isso, né? Ficou meio puto com essa situação e tal. E daí ele começa com essas declarações que a Bárbara bem falou aqui. Tipo, ele vai lá pra falar que dos historiadores. Aí a declaração que ele dá é: os historiadores, eles nem não estavam lá pra saber se o que eu tô mostrando é certo ou errado. Tipo, isso que ele falou já é uma grosseria intelectual, assim. Porque, primeiro, ele estimula o revisionismo, né? Quer dizer, as pessoas começam a não acreditar naquilo que é histórico. E você também estimula que aquele pensamento que está sendo muito difundido hoje em dia, principalmente, né, por todo esse ambiente político e tal que a gente vive e tal, que é esse pensamento de que você pode pegar qualquer personagem histórico e aí você apresenta ele do jeito que você quiser e você usa esse argumento que, não tinha historiador lá, então posso fazer de qualquer jeito e tal.
E esse é um argumento que acaba reduzindo demais o trabalho historiográfico, né, de assuntos complexos que tinham várias camadas ali e tal, e aí você acaba diminuindo também todos os estudos e as comprovações que foram feitas ao longo do tempo. E isso sair da boca de um diretor do tamanho do Ridley Scott é triste, assim, porque inclusive essa própria contradição dele ser um diretor britânico fazendo um filme sobre uma figura francesa e tal, acaba sendo contraditório com a própria obra dele, porque ele por si só se baseia em questões históricas para contar essa história que é apresentada. Então, tipo, é uma série de equívocos, assim, sabe? Mas é a coisa do diretor que tá doído, né, com as críticas. Eu esperava receber críticas. Mas tem tantas camadas nessa questão aí, porque existe uma rixa antiga dos britânicos com os franceses, né? Existe uma segunda história contada da história francesa. E, assim, quando eu vejo o filme, o Napoleão, eu sei que existe uma intenção aí de recontar essa história hoje. Uhum. Por que você conta essa história hoje? Porque a gente vive num mundo, num momento histórico em que você vê que grandes revoltas, que grandes movimentos podem levar a surgimento de figuras questionáveis, assim, entendeu? De pessoas que têm uma força popular que levam a grandes tiranias, né, assim. Então, assim, e Napoleão tem esse caráter, e assim, embora os franceses tenham essa adoração por ele foi um cara que virou um ditador, né, ele virou essa pessoa que pegou e foi lá e se coroou e entrou nessa coisa de eu vou comandar e vou fazer o que eu quiser, uma coisa super militarista. Então, assim, existe uma vontade de contar essa história, por um lado, de tipo assim, olha, isso tá se repetindo no mundo, essa vontade de... Esses grandes movimentos levam à nomeação desses líderes, levam a esse movimento leva a isso, e isso está retornando, isso retornou de alguma maneira, isso voltou de alguma maneira, e isso, obviamente, vai chatear aos franceses que veem o Napoleão como uma grande figura. Não são todos os franceses também. Uhum. E aí tem toda a história também dos ingleses com os franceses, e aí tem um diretor que fica chateado porque os outros franceses... Então, assim, são muitas camadas aí nessa história. E tem uma outra coisa, né, Cecília, porque a gente teve um filme, talvez um grande filme sobre Napoleão e tal, é o filme Napoleão de 1927, do Abel Gance e tal, que é um filme conhecido por ele ter feito aquela tela panorâmica tripla, né, entre outras técnicas que ele usou na época, porque ele queria trazer essa grandiosidade das batalhas napoleônicas e tal, e é um filme de 5 horas, assim, é um filme gigantesco, pesado e tal, mas enfim, por que eu tô falando desse filme? Porque Napoleão é por si uma figura histórica que tem muitas camadas também, né, você olha pra ele e vê um personagem muito complexo, porque você tem a vida amorosa dele com a Josefine, você tem a vida política dele, que foi uma ascensão muito rápida também, e você tem a vida dele como militar, né, estrategista e tal, que era visto como um cara super atento a isso e talentoso nesse sentido. Genial, exatamente. E aí o que eu acho que eu comecei perguntando para vocês sobre essa questão de equilibrar, né, a vida política e amorosa e tal, porque quando você tem um personagem tão complexo desse tipo, é muito difícil você conseguir equilibrar tudo isso num filme. Então, o que a maioria dos diretores fazem é tentar pegar uma vertente dessa e se debruçar em cima dela e ficar contando, que é o que faz o Abel Gance lá em 1927, porque ele vai falar muito sobre as batalhas, né, Napoleão passou por mais de 60 batalhas e tal.
E aqui, a sensação que eu tenho é que o Ridley Scott, ele quis fazer uma volta, meio que tentar pegar todas essas arestas do Napoleão, e ao meu ver, ele teve problema em todas, sabe? Ele não conseguiu fechar nenhum arco direito, assim, porque era muita coisa pra contar. Então eu entendo quando ele fala que tem uma versão de 4 horas, e talvez essa versão consiga melhorar todas essas arestas, mas é o que eu tava falando, assim, é duro você ir no cinema, você assiste um filme que você vê que ele não fecha, e aí você precisa se autoestimular de novo pra você ir lá assistir um filme de 4 horas de um filme que você já não gostou tanto, entendeu? Já viu e já não gostou tanto. Você vai assistir 2 filmes, né? Um de 2h30 e um de 1h30. Exato. Enfim, eu também acho... como eu posso dizer? Acho que é uma solução que ele encontrou arriscada. Principalmente quando a gente fala desse esvaziamento das salas de cinema e desse, como é que eu posso dizer? Desse problema que, de repente, o streaming pode não ter criado, mas que ele pode ter potencializado. Né? E aí eu acho que a experiência do filme, como eu havia falado anteriormente, ela é penalizada nessa situação. Exato, eu ainda tô tentando entender isso, gente, porque a gente tá com um filme no cinema de 3h38 da Apple. E aí vem essa história esquisita de eu fiz uma versão de 2h30, mas eu vou lançar a minha de 4 no streaming depois. Por que não lançou isso no cinema? Se a Apple mesmo tá bancando de 3h38. Pois é. Não tem muito sentido. Não faz, pois é. Ou teve alguma falha aí no meio, não sei. Tem alguma coisa estranha nessa história. Ele elogiou muito a Apple, né? Ele elogiou muito. Falou que eles foram lá e bancaram tudo e tal. Eu queria voltar nessa parte que vocês falaram da questão dele ser... O Rafael falou da questão dele ser britânico, né? Tá fazendo um filme francês. E é uma coisa também que me pinicou muito, assim. Eu fiquei, gente, não tá certo isso. Porque, por exemplo, esse ano a gente viu a versão francesa atualizada para as novas gerações do D'Artagnan, né? Os Três Mosqueteiros, né? Com atores franceses, com produção francesa. Tem produtoras inglesas também, mas a maioria é francesa. E é uma mega produção, super alinhada ao livro, assim, trazendo o Alexandre Dumas, assim, de um jeito incrível. E aí eu tava assistindo o Napoleão e ficava, gente, mas tem alguma coisa errada aqui nessa história. Porque você sente uma passada de pano também pros britânicos muito grande, sabe? Assim, e eu adorei ver o Rupert Everett lá como... Ele é um capitão lá que aparece em uma das batalhas finais. O Arthur Wesley. E tá incrível, eu adoro ele. Eu sempre que ele aparece em tela, eu fico, nossa, eu adoro mesmo a potência dele como ator. Eu queria ver ele em mais filmes. Mas mesmo assim, você fica, gente, parece que é realmente a versão dos britânicos sobre Napoleão, né? Aliás, eu acho que isso é um bom ponto, viu, Bá? Porque você vê isso, assim, tem alguns momentos que... Primeiro que eu adoro o Joaquin Phoenix, eu acho ele um ator excelente e tal, mas a Nath até comentou isso, né? Que ele tem alguns momentos no filme que ele traz um Napoleão pra gente, que ele é muito apático, assim, é um cara muito frio. E aí, tem momentos que o Ridley Scott coloca o Napoleão numas cenas quase cômicas, assim, e eu não sei, não dá pra entender direito o que ele quer mostrar com aquilo. Vou dar um exemplo pra vocês. A primeira grande batalha, que é justamente no cerco lá de Toulouse, que é a primeira grande batalha que vai fazer Napoleão surgir e tal, tem um momento ali que o Napoleão ele sai correndo, né, em direção ao muro que tem lá, ele vai subir e tal, e ali a gente vê um Napoleão ofegante, quase atrapalhado, ele já toma, né, o tiro no cavalo de frente e tal, e aí ele sai correndo todo meio destabelhado, vai subindo e segurando a espada, é uma coisa meio estranha a maneira como ele luta, assim, não é grandiosa, é quase um acaso, é quase atrapalhada. Depois tem aquele outro momento quando ele tá dando que de estado ali, que ele tá entrando com o exército, e aí ele tá, né, querendo que seja feita a votação para que ele se torne o imperador e tudo mais, também que aquela classe política ali começa a ir atrás dele, e aí ele também não consegue se desvencilhar, sai correndo, cai na escada, meio que fecha a porta, fica dando tapa no braço dos caras ali e tal. Aí vem esse irmão dele, que é um personagem que simplesmente aparece por aparecer pra dar uma solução. E aí esse irmão que chega ali e fala, tipo, faz um discurso meio que pra
convencer os soldados a irem com ele. Então, esses momentos, assim, que você olha pra esse Napoleão, você tem momentos ali que você olha pra ele e fala, tem alguma coisa estranha. E aí, esse contraste dessa coisa meio atrapalhada, com essa coisa meio fria, meio apática que o Joaquim traz desse Napoleão dele, traz essa sensação assim meio de incerteza, você não sabe direito o que ele quer dizer, se ele é um gênio, se ele é um cara, sabe, que tá ali meio que por acaso e tal. E aí, quando você vai ver esse general britânico, o Arthur Wesley, né, ele é tão sóbrio. A hora que ele tá ali no campo de batalha, ele sabe o que fazer, ele fala de uma maneira sóbria. Não, ele não vai se aguentar, o Napoleão não vai se aguentar. Aí quando ele percebe que os prússios chegaram, não, eles chegaram, graças a Deus eles chegaram, mas ele é sóbrio, ele é, sabe, ele tem uma coisa tranquila assim e tal. E eu acho que isso tá muito envolto nessa visão do próprio Ridley, de querer trazer essa visão, sabe, dessa figura, mas ele não consegue se desvencilhar também do fato, sabe, dele estar do outro lado da história. Ele é um britânico e tal. Então, não sei, fica uma coisa meio esquisita essa história mesmo, né? Que tem séculos, né, dessa competitividade, dessa troça entre britânicos e franceses, né, eu tô desenhando os franceses dessa forma, eu tô desenhando o Napoleão dessa forma, eu tô desenhando essas batalhas dessa forma. Então, assim, querendo ou não, ele viu e ele tem isso dentro dele, né? Uhum. Mas, assim, o golpe lá o 18 Brumário, né, que é o golpe da Assembleia, diz que foi todo escangalhado mesmo, viu, Rafa? Eu não sei se teve aqui na escada, eu não sei, mas diz que foi uma patetada mesmo, assim. Sim. Eu não sei como é que foram os atos, como é que foram as ações, assim, mas diz que foi uma coisa bem avacalhada mesmo, assim. E essa parte também dessa descrição mais pateta do patetada, né, ou abestalhada, destrambelhada do Napoleão, acho que é uma visão bem geral que as pessoas têm dele, né, da questão, até tendo na psicologia lá, o complexo de inferioridade, eles ligam, né, a Napoleão Bonaparte, não sei o quê. Então eu acho que ele também tenta trazer isso um pouco durante o filme, né, ele ser visto como um herói atrapalhado, né? Não sei se vocês têm essa noção também. E assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante no modo de retratar o Napoleão, e eu vou discordar um pouco de vocês sobre a interpretação do Phoenix, que eu acho bem boa, como todas dele, assim. Mas eu gosto muito nesse filme também, que é... Ele realmente tem essa coisa meio apática, mas eu acho que isso é do personagem mesmo, assim. Uhum. Tem um jogo no filme, e isso está na primeira cena que a gente realmente entra em contato com o personagem, que eu gosto muito do jogo de câmera, assim, que ele faz, que é a primeira vez que a gente vê esse personagem, a gente vai chegando perto dele de costas, e ele tá bem altivo, assim, numa postura muito ereta numa cadeira. Aí a gente vai vendo ele de frente, a câmera vira e a gente vai vendo ele de frente. E ele tá tendo uma conversa besta com o cara. Não é besta, nenhuma das conversas é besta, mas ele tá tendo essa conversa com os ombros pra baixo, totalmente amuado, assim, né? Assim, você vê ele como uma pessoa fazendo uma criança quase acuada, assim, os ombros pra baixo, muito pra dentro, assim, muito quase tímido, assim, e falando sem nenhuma força na voz, assim, você vê, ele é a persona mesmo dele, né? Uhum. Então, assim, você vê que são essas duas pessoas numa só, como aquele país está vendo ele nessa coisa da altivez, né? E como ele mesmo ou tá se vendo ou se sente naquele lugar, né? Assim, dessa coisa do amuado, do tímido, do não vou saber sair daqui. E a mesma coisa nessa cena da guerra, da batalha ali, tá batendo aqui a adrenalina, tenho que ir, dá o nervoso mesmo, e eu vou, e nas outras cenas em que ele, tipo, eu não sei como é que eu vou sair daqui, ou tô muito apaixonada, ele era uma pessoa muito instável, né, assim. Intensa, né? Muito intensa e muito travada também. Então, assim, eu acho que ele consegue transitar muito entre todas essas emoções, assim, sabe? Eu gosto muito dessa atuação dele e eu gosto muito como o Ridley consegue acessar esse personagem. Eu acho que ele tem problemas nesse filme inteiro, mas o modo como ele pega o Napoleão e fala, eu vou fazer essa dubiedade aqui, dessa figura, do modo como ela é vista e do modo como ela se sente, eu acho que isso ele consegue imprimir no filme, sabe? E ele faz isso, o Phoenix compra esse jogo e fala, eu vou fazer isso na minha interpretação. Isso eu acho bem, bem bacana. Eu tenho pra mim que essa parte mais humanizada do Napoleão eu
acredito muito ao Phoenix mesmo, sabe? Porque eu acho que é isso, ele consegue mostrar pra gente essas pequenas nuances de insegurança e tal dele, como você falou, tipo, da postura e tal. Eu acho isso realmente um crédito ao Phoenix. Eu só acho que você acaba prejudicando essa atuação do Phoenix justamente porque você não consegue trazer a profundidade para algumas dessas ações dele, né? Então, veja, mesmo essa coisa da insegurança e tal, ela não é, narrativamente, ela não é trabalhada, né? Você não consegue transportar a gente para esse sentimento dele com algumas coisas que acontecem ali. Então, e isso a gente vê constantemente, assim, várias situações. Por exemplo, a gente começou aqui falando justamente sobre a relação dele com a Josefine e tal. E aqui é onde eu acho que mora o maior problema do filme, assim, porque ele toma um pedaço enorme, né? O filme se centraliza nisso. Dá pra entender que uma das ideias do Ridley era tentar fazer esse equilíbrio, meio que uma coisa meio que alimentando a outra, né? A ascensão política dele e essa paixão avassaladora pela Josefine como uma coisa podia estimular a outra, como uma coisa, né, funcionava, já que a outra estava funcionando também e tal. Só que as duas coisas têm problemas assim na sua construção. Então, quando a gente vai ver essa relação dele com a Josefine, a gente começa a não entender o tamanho do apego dele por ela. Depois ela demonstra tipo uma indiferença com ele em vários momentos. De repente ela começa a mostrar um certo apego por ele. Daí a gente fica, cara, de onde veio isso, sabe? De onde veio essa sensação deles de um querer ficar e um alimentar essa paixão pelo outro e tal. E mesmo quando a gente vai pensar na questão política e de governança do próprio Napoleão, todas as conquistas dele e tal, a gente não entende o porquê. Por que ele tá conquistando tantos territórios? Por que ele tá defendendo a França ali ou aqui? Qual que é a estrutura ali, né, política e tal? E aí tem essas derrapadas porque quando a gente vê que, pelo menos no começo do filme, a gente tem muitos fatores históricos, né? O Ridley Scott, ele tem essa preocupação de colocar o ano na tela, mostrar o que estava acontecendo, aí aparece um personagem, aparece o nome do personagem, a função dele. Ele quer dar um aspecto histórico, mas isso se perde também porque não tem essa profundidade e tal. Então você vê uma atuação boa do Joaquin Phoenix, mas ela é apagada por conta disso, assim, porque a estrutura narrativa não dá o suporte para que a gente veja essa questão fria, ou da insegurança, ou do romance, ou da questão política, sabe? Eu acredito muito nesse teu posicionamento, assim, porque eu tenho essa mesma impressão. Que eu fico pensando até onde é o talento do Joaquin Phoenix ou até onde é uma falta de substância do filme e do que ele tem para trabalhar ali. E aí, ironicamente, ele parece um Napoleão desinteressado, mas não enquanto uma aproximação mais realista, de repente, do personagem. Mas ele me parece muitas vezes um personagem vazio. Uhum. Seja vazio de emoção, principalmente isso que você falou, assim, eu não vejo qual é o grande lance dele quando ele vai conquistar, qual é o grande tesão que ele tem, assim. Eu acho que isso é um dos componentes que faz o filme, pra mim, ser mais incompleto, assim, porque eu não consigo sentir essa dinâmica do personagem, né? E aí, ele, de fato, no pôster, ele já se vende enquanto entediado, né? Enfim, ele tá sentado, tá sentado, enfim, com a mão, com o braço meio relaxado, assim, meio olhando pro nada. Eu acho que é muito o tom do filme, assim, mas aí eu sempre me perguntei durante a sessão em que momento é uma construção de personagem ou uma desconstrução desse personagem, assim, um esvaziamento desse personagem, porque, assim, claramente, pouco aprofundamento psicológico, pelo menos na minha visão, assim, há pouquíssimo aprofundamento político, a política ali, ela vai aparecer, esses jogos de poder, enfim,
eles vão aparecer em momentos muito pontuais. E isso sempre é tratado de uma maneira muito vazia. E aí, eu acho que esse personagem, ele começa mais instigado. Tem também uma questão da velhice, claramente. Mas assim, ele começa um pouco mais instigado, que pra mim já não me parece alguém jovem que conquista praticamente a maior parte do mundo que era conhecido da época. Mas assim, ainda não me parece. Eu acho que o tom, eu acho que é um pouco abaixo, assim. E aí eu acho que essas motivações, elas vão faltando. E eu acho que essa sensação de incompletude, ela se potencializa. I found the crown of France in the gutter. I picked it up with the tip of my sword and cleaned it and placed it atop my own head. The most glorious, the most Auguste Napoleon, Emperor of the French, is crowned and enthroned. Long live the Emperor! Long live! O cenário político, né, ali das uniões dos países contra a França, como ele vai fazendo todas as batalhas, vai mostrando cada batalha, fica perdido do tipo, por que ele tá indo ali contra cada um, aí daqui a pouco ele se reúne com alguém, não tem exatamente uma coisa mais retinha, sabe, assim, do porquê que o personagem traçou essas batalhas, porque ele foi em frente com essas motivações dele, o que tem a ver com a Revolução da França, por que a Europa estava se unindo contra a França, então fica bem jogado mesmo, assim, esse cenário político também, eu acho que não é consistente, sabe? Eu até entendo, porque tem uma linha de raciocínio quando o pessoal foi assistir o filme e tal, que era aquela linha sobre como o Ridley Scott ele quis pegar muitas obras, pinturas e tudo mais da época e tentar trazer isso também pra dentro do filme, né? Então, quando você vai ver as fotos do Napoleão, as pinturas que foram feitas, ele tá sempre com uma cara blasé, assim. Tipo, ele tá sempre meio sem expressão. Mesmo na coroação, né? Quando aquele quadro famosíssimo, que é o quadro que ele tá segurando a coroa pra colocar na cabeça da Josefine e tal, que tem no Louvre, é um quadro enorme, gigantesco que tem lá, e aí tem essa foto, mesmo nesse momento que é um momento de muita emoção, assim, de muito poder, você vê ele sempre com uma cara meio blasé. E aí existe essa linha de raciocínio de que o Ridley Scott ele quis trazer um pouco disso, inclusive com a parte da fotografia, que ele queria trazer uma coisa mais lavada, né, uma fotografia mais escura, pensando justamente nessa coisa da pintura a óleo daquela época e tal. E aí eu acho que, pensando nessa linha de raciocínio, né, também me incomoda um pouco com isso, porque quando você vai observar um personagem que é extremamente ambicioso, ele tinha toda uma parte de inteligência estratégica para as guerras, como a gente falou aqui, ele era um gênio nisso, assim. Ele tinha uma liderança carismática e tal. E aí eu vejo que o Ridley Scott, às vezes, ele se debruça em cima disso, né? Porque logo que ele é declarado imperador, ele vai abrir a porta, ele vira para Josefine e fala: atrás dessa porta tem o nosso futuro e tal. A hora que ele sai, ele e a Josefine são ovacionados pelo povo, e ele vai, faz carinho numa criança e tal, papá. Então, assim, tem momentos que você vê uns vislumbres, assim, que o Ridley Scott parece que ele vai deixar deslanchar isso, sabe? E aí volta para aquela coisa mais introspectiva, mais fria, mais distante e tal. E isso que eu acho que é contraditório, porque você vai entregando pro público pequenos sinais de algumas coisas, mas depois você tenta apagar aquilo com outras coisas. Eu acho problemático isso. A gente estava falando inclusive sobre esses personagens que surgem e acabam não tendo, né, uma função ali. Tem o próprio irmão do Napoleão que some no filme, ele acaba não tendo função nenhuma ali. Depois a gente tem a própria figura da Maria Luísa, né, que é a segunda esposa do Napoleão, que ela
só aparece pra dar um filho pra ele, e só. Ela some o resto do filme e a gente não sabe o que acontece com ela, ninguém fala dela direito, assim, tipo, uma coisa super mal trabalhada e tal. E aí que eu acho que moram esses problemas, porque a gente quer ver um cara que ele tá preocupado com o herdeiro, ele precisa de um herdeiro, não sei o quê. E aí quando finalmente chega o herdeiro, tá bom, problema resolvido, vamos pra outra coisa. Então você nunca tem um desdobramento daquilo, um aprofundamento e tal, sabe? Isso que eu acho que faltou. Eu acho que tem esses problemas, obviamente, de entrar isso aí, mas eu acho que não tem esse interesse em desdobrar esses pontos políticos tão detalhadamente. É verdade. Eu acho que existe essa intenção de falar do personagem no interior do personagem. O que não funciona também, porque o filme é esse picotamento de... Essas figuras que entram e saem, elas são figuras importantes nessa persona. E ela não é desenvolvida. Exato. Acontece. Exatamente. E aí tem uma questão que eu queria até levantar com vocês, porque é justamente a Josefine, né? Que é uma personagem intrigante, interessante também e tal. E a gente tem, né, uma Josefine bem entregue também, assim, tipo, tem uma atuação legal da Vanessa Kirby, e eu acho que a personagem, de novo, como o Joaquin Phoenix, sofre também, né, com esses aprofundamentos e tal. Por quê? Porque é uma personagem que no começo ela se mostra fria, né? Ela tem uma questão ali que você fica meio em dúvida se ela tá ou não tá apaixonada pelo Napoleão e tal. E logo que eles casam em seguida tem a questão da traição. E ali tem algumas coisas que me incomodaram, assim. A primeira é justamente como o Ridley Scott ele vai trabalhar a traição com pesos diferentes, assim. Então, para um cara que fala que a história, os historiadores não estavam lá e tal, aqui eu já acho que mora uma grande contradição, porque ele se debruça tão forte nessa questão da traição e de reforçar que ela é uma vagabunda, ela, né, uma promíscua, ela traiu e não sei o que, tal. E o próprio Napoleão teve amantes. E isso é só mencionado no filme, assim. Exatamente. E até assim, né, por curiosidade, para as pessoas saberem também, o Napoleão, ele teve muitas amantes, muitas. Inclusive, durante aquele período, né, que a gente vê aqui no filme, que ele vai lá pro Egito e tudo mais, ele teve uma amante que se chamava Pauline Fouris, que ficou conhecida ali no meio deles e tal, como a Cleópatra, né, que era essa grande amante dele e tal. E aí, para além dessa amante, ele teve outras, inclusive essas outras amantes tiveram filhos do Napoleão, que ele veio a reconhecer mais pra frente, né? Inclusive muitos anos depois ele reconheceu alguns deles, mas isso foi fruto justamente dessas traições. E a Josefine, como não conseguiu produzir esse herdeiro, ninguém sabe direito o motivo, dizem que é por conta daquele período, né, que chamam de Reino do Terror, que era justamente aquele momento ali durante a Revolução Francesa e tal, e até outros abortos que ela chegou a ter, né? Muito jovem também, mas ela não conseguiu ter esses herdeiros, o que resultou no divórcio deles, como a gente vê no filme. Mas de qualquer forma, esse monte de amante que ele teve, inclusive gerando esses filhos e tudo mais, fica assim totalmente escondido, e o filme mostrar que ele depois teve um filho e esse filho veio do fruto, né, de um casamento, o filme não mostrar ele com as amantes e tudo mais, tipo, mostra também justamente essa questão, que é uma questão muito patriarcal, machista também e tal. Então é muito diferente a maneira como o Ridley Scott resolve retratar essa questão, né? Isso é uma coisa que pra mim, assim, ficou muito incômodo a hora que eu tava assistindo, assim, porque tem um momento que ele massacra a personagem, a Josefine, ela começa a se desfazer em tela, assim, né? A gente vai vendo essa personagem perdendo a força dela, e depois ela tem um final super apagado, assim, porque mesmo a morte dela é uma coisa super, sabe, tipo, avisam pra ele que ela morreu, assim. A gente vê ela doente e depois, ela morreu. Depois de um tempo ali, ela morreu. Nossa, isso é ruim demais. Não. Não é? É muito difícil, né? Você ver uma coisa dessa, assim, e você tentar entender. Porque, assim, depois ele vai reforçar isso no final, quando aparece aquele lettering no final e tal, que ele fala, ele falou, as últimas palavras dele foi França, Glória e Josefine. E essa construção, então,
se desenha como um pilar, né, para essa história que o Ridley Scott quer contar pra gente. Agora, você não trazer essa conexão emocional entre esses dois personagens, não trazer essa profundidade. Quando você vai mostrar cenas de sexo, por exemplo, entre eles, é uma coisa super fria e, de novo, meio paspalhona, meio, sabe, meio boba. O Napoleão entrar no quarto e ficar meio rosnando pra ela, sabe? Eu fico pensando qual a função, no caso. Na verdade, o que é que o Ridley quis fazer? Porque não foi construir o personagem. Porque na minha visão, acho que falta aprofundamento. Não foi construir relações. Principalmente quando a gente fala nessas relações amorosas, né? Tem um hiperfoco dele na Josephine, mas ao mesmo tempo ele é bem distante. Quando é sabido que ele também teve diversos outros relacionamentos, mas eu acho que ele foca muito na Josephine, talvez ele tenha sido maior do que realmente foi. E aí também não é o grande foco, todo o envolvimento político que existia na época. Aí eu fico pensando, ele fez o filme pelo quê exatamente, além de ganhar dinheiro? E que eu não sei se ele vai ganhar tanto assim. Mas assim, antigamente ele disfarçava mais. Pois é, aí que tá, né? Porque essa conexão talvez estivesse nas cartas, porque ele tem ele mostra as cartas com frequência, né? Mas também elas são muito soltas, Pois né? Rafa, mas é um esvaziamento emocional tão grande que eu, pelo menos, não sinto nada ali. Na verdade, eu não sinto nada o filme inteiro. O problema é esse, que é um filme que a gente não sente nada, né? Sim, a gente fica esperando o sentimento vir. E essa parte da Josephine, ele meio que exagera nessa questão de falar que o Napoleão meio que foi feito de trouxa, né? Perante toda a Grã-Bretanha. Porque, na verdade, acho que os históricos falam que a Grã-Bretanha que conseguiu uma carta e aí descobriu-se que ela estava traindo ele. E aí isso tudo vai à tona, todo mundo fica sabendo. E aí ele faz meio que ele pareceu o trouxa da história, né? E não conta ali que teve esse caso, que de repente teve-se filhos bastardos, né, também fora da relação, e ele dá uma exagerada pesada no filme, que eu falei, gente, não vai sair disso, alô, né, tipo, e aí vai no volta das batalhas, aí ele deserta uma das batalhas que ele tá pra vir do nada. A do Egito. Exatamente. Do Egito. Que inclusive é uma cena que todo mundo ficou se perguntando, mas no Egito jogaram uma bala no Egito, na pirâmide? Tem isso? Não, sim. Provavelmente não, porque na história o Napoleão ele passou pelo Egito, né, no final do século 17 ali, enfim, ele passou pelo Egito e ele tinha como função, ele precisava fazer, o objetivo dele era enfraquecer a influência britânica no Oriente Médio, e ele foi vitorioso no começo, assim, da sua incursão ali, mas a frota francesa depois ela acabou derrotada numa batalha no Nilo, e aí eles não conseguiram concluir isso. Então teve um problema ali. Mas aquilo ali, quando a gente vai fazer, né, aquele balanço de fatores históricos, a fidelidade histórica aos fatos versus o fator dramático, a gente entende que isso é muito mais um fator dramático que o Ridley Scott quis colocar ali pra, né, mostrar também aquela cena, né, dele indo ouvir a múmia, né, encostar na múmia e tal. Então tinha uma coisa ali de um simbolismo dessa questão da grandiosidade dele e tal. Eu acho que estava lá para saber que não foi jogada um laço nas pirâmides, né? Sim, no país inteiro, o campo de batalha escolhido era ali como é que fazer nas pirâmides do Kelpis, Kefren e Querinos, pelo amor de Deus. Pois é, assim como a grande cena do filme, que é aquela cena do lago congelado também, aquilo ali não existe, né, uma evidência histórica mostrando que ele fez daquela forma e tal, então tipo, tudo isso é meio assim, existe essa questão do fator dramático e tal, que eu acho que tudo bem, que quando você vai trabalhar num filme, você tem que trazer esses vislumbres visuais e tal, acho que faz parte do
jogo. O problema é quando ele não se encaixa, né? Porque você tem uma coisa... A gente tem aqui, que eu acho que é o grande ponto forte do filme, é justamente as cenas de batalha, que a gente vai ver elas se desenvolvendo muito bem. O Ridley Scott, ele faz essas grandes cenas, né? Abrindo, mostrando ali as batalhas acontecendo, o som e tal. Tudo aquilo é muito potente, é um filme violento, forte nesse sentido. Só que quando termina aquilo, a gente tem umas 5, 6 batalhas ao longo do filme, você volta pra aquela coisa meio, tá, e aí? Talvez vou me preparar pra próxima, sabe? Porque... Mas as cenas de batalha são incríveis. São incríveis. E é legal da gente ver também como aqui ele vai ter o CGI nas batalhas, mas o CGI não é o protagonista, né? Ele usa o CGI pra expandir a cena, mostrar melhor os campos, os movimentos e tal. Então ele não tem... Mas assim, ele usa muito o ator mesmo ali, né? E filma os campos. Então, assim, eu acho... As cenas são muito legais. As cenas de batalha são realmente muito legais, assim. Agora, tem essas questões históricas que, por exemplo, as formações como eram feitas ali, muitos historiadores questionam a maneira como o Ridley filmou, porque parece que ele se focou muito mais numa formação como era feita na Primeira Guerra Mundial. Naquela época não era feita exatamente daquela forma, sabe? Então, tem questões assim que... Tudo bem, a gente pode... Olhares mais atentos vão enxergar isso e tal, mas eu acho que as cenas principais são realmente as cenas de batalha, com certeza. Mas também a gente não tem que ficar vendo, né, isso. Exatamente. Deixa pros historiadores xingarem muito. I'm not built like other men. And I'm not subject to petty insecurity. You're a beast. I feel sorry for you. You want to be great? You are nothing without me. Eu gosto bastante da parte na Prússia, né? Que eles chegam e... Que antigamente é a Rússia, né? E queimou-se ali tudo. E realmente aquilo ali tá bem verídico. E a galera queimou a cidade pra eles chegarem e não ter ninguém. Aquela parte eu gostei bastante. Falei, nossa, tá bem real, assim, essa ideia aí. E aí eles... O exército francês fica ali acampado, espera um tempo pra ir avançando, né? Mas ali basicamente já era a batalha perdida. Essa cena, inclusive, da Prússia, quando eles vão avançando e tal, ali tem um detalhe, que é um detalhe técnico também, que pra mim também eu não gostei muito, que é a fotografia do filme, assim. Até como eu falei, existe uma explicação de que o Ridley queria fazer uma coisa mais lavada por conta dos quadros e tudo mais, mas... assim, eu acho o filme num todo muito escuro, assim, muito opaco, sabe? A gente tá falando de um personagem super grandioso, forte, imponente e tal, e às vezes eu sinto falta da cor nesse sentido. E aí essa cena da Prússia especificamente, eu acho que ela simboliza bem isso, assim, porque nesse momento, que é um momento que ele, sabe, tá indo enfrentar um exército super poderoso e tudo mais, quando ele entra dentro da cidade, assim, você tem umas cenas muito escuras, Sim, assim, você super escuro. Você perde a profundidade, a grandiosidade daquilo, né? Sim, eu fiquei pensando nisso na hora que eu tava vendo e fiquei, meu Deus, isso é de propósito? O que isso tá acontecendo? Será que... Que a monotonia, ela é visual e também narrativa. Nesse sentido, eu acho que... Como é que eu posso dizer? Que ele tá sendo coerente. Meu Deus. Exatamente, dá pra dizer que ele foi bem coerente nisso, é verdade. Agora, assim, vocês não acham que, por exemplo, num filme biográfico, independente pra que linha, porque, de novo, né, a gente tá falando de um personagem que ele é muito plural, assim, e tem muita história pra contar ao redor dele. Mas vocês não acham que, quando a gente vai assistir um filme biográfico e tal, a ideia é justamente você sair do filme conhecendo coisas a mais daquele personagem, descobrindo coisas dele, e aqui, justamente por ele trabalhar um personagem mais interiorizado, apático, e você tem pouco dessa questão, né, da conexão dele com a Josefina e tal, vocês não acham que a gente sai desse filme, assim, com
pouquíssimas informações sobre o Napoleão, assim, tipo, sabe, a gente não consegue dar um passo a mais sobre Napoleão, porque o filme tem essas bagunças e esses problemas narrativos, então a gente descobre pouco sobre ele. Vocês não têm essa sensação? É pra você ver o filme de 4 horas, pô. Eu também tenho sim. E outra coisa, a questão cômica também não. Eu achei que ia ser um filme que ia ter algumas linhas cômicas aí ali, eu acho que ele se perde, né? Uhum. Você poderia aprender com algumas coisas que você não sabe do que aconteceu, da Revolução Histórica toda na França, do personagem, e também rir, né? Porque os franceses têm um humor muito, muito típico. E não acontece. Fica ali, fica parado. Não, mas sem brincadeira, sem brincar, eu acho que o filme, primeiro, assim, também é uma tarefa difícil você falar de um personagem que a gente conhece bastante, né, assim. Sim. O Napoleão é um personagem que se conhece bastante, assim, a história dele, né, assim. Mas muita gente já estudou muitos campos do Napoleão, né, assim, essa coisa que a Josefine tinha, a história toda de vida dele, né, do casamento, de tudo, a questão das batalhas, do Napoleão estrategista, até a coisa da instabilidade emocional e psiquiátrica dele, a gente conhece até mais coisa do que tá no filme, né, assim, a gente acabou conhecendo muito desse personagem. Então, assim, você levar e vou falar de Napoleão, era uma tarefa complexa. E aí, vou tentar fazer essa incursão aqui pela coisa mais psicológica dele, mostrar que ele não era essa pessoa, que ele era uma pessoa interiorizada, ou mais apática, ou mais... É complicado, ainda mais se você faz um filme que não chega em lugar nenhum, né? Assim, filme que não serve nem pra história passar em sala de aula, gente. Porque aquilo que vocês falaram, a gente vai sair do filme sabendo menos do que quando entrou. Exatamente. Né? Exatamente. Total. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. As imagens que a gente tem, as imagens reais de Napoleão, tenho duas dúvidas que eu não reparei realmente, queria que vocês me falassem. Primeiro, a gente tem alguma cena que ele tá com a mãozinha dentro do colete? Eu não vi. Aliás, eu não vi ele com dor de estômago nenhuma vez. Não ele não lembro agora se isso aparece, porque isso era uma das características dele, né? A mãozinha. É porque ele tinha mesmo, assim, irritável, né? Ele tinha. E a outra é sobre a estatura dele, porque ele também não era conhecido por ser baixinho. Era. E aqui nem fala sobre isso, né? Uma coisa bem... Eu achei que até que poderia rolar uma brincadeira disso, sabe, em algum momento, tipo, alguém pintando um quadro dele, ele falando, nossa, me fez muito baixinho, sabe uma coisa assim? O máximo que a gente tem é quando a Josefine diz que ele tá gordo. Quando ele chama ela, ele diz, você que é gordo. É verdade. Ela podia dizer, você que é baixinho, né? Mas porque também a Vanessa Kirby deve ter 3 metros de perna. Teria ficado legal. Mas assim, ele também desperdiçou até a veia cômica do filme. Porque o que ele tenta fazer humor, pra mim, soa como grotesco. A questão do sexo, assim, quando a primeira cena desse sexo, né, que ele diz assim, isso é um trabalho bem feito, vai me render um herdeiro, assim, nossa, eu não consegui achar graça, até porque a gente tá vendo ali a posição da mulher, enfim, eu sou mulher, e aí tem uma outra dinâmica, e aí, assim, pra mim, nem o humor convence, assim. Não, então, isso eu acho uma coisa interessante até da gente ressaltar, porque essas cenas que aparecem até ali, a gente vê a Josefine também super apática, né, com essa relação. Não, é muito ruim. É muito ruim o retrato, a representação dela, eu acho. Não só dela, como da Maria Luísa, que você tinha falado também, né, Rafa? Porque eles colocam como aliança que foi feita com a Áustria, a menina ela casou querendo, e fica tipo, ela chega toda boba, toda encantada, e não foi exatamente, não acredito que foi assim, real. Ela deve ter casado obrigada, né? Então, eles podiam ter feito uma pessoa mais sóbria, não sei se a interpretação da atriz ficou bem. Ai, que feliz, assim, sabe? Tipo, entrando no reino encantado. E, gente, ela foi pra dar um herdeiro, foi com um objetivo bem único, bem reto e direto. E entra no filme, some. Também é outra que não... Não, e toda a parte dela é feita pelo pai e pelo irmão, né? Não, ela é uma criança. Não vamos fazer. Não existe uma reação dela. É sempre a reação pelos homens. Eu acho que essas relações são realmente muito complicadas. O que eu acho que funciona
bacana no filme, e eu acho que é uma parte mais técnica mesmo. A direção de arte do filme é realmente muito boa, justamente um filme, né, que teve um orçamento de 200 milhões de dólares, tinha que ter, né, uma direção de arte fantástica, e aqui a gente vê isso. A parte de figurino e maquiagem também muito boa. Aquele começo, logo o começo do filme, quando a gente vê a Maria Antonieta caminhando, tudo aquilo ali, aquela primeira ambientação assim, tipo, te coloca de imediato ali no meio, né, nessa França, nessa revolução e tal, só com essa ambientação, assim, eu achei isso muito bacana, e eu acho que isso traz a gente pra dentro do filme. A sujeira das pessoas, né, a sujeira das sujeira, exatamente, e mesmo quando ele vai conhecendo, né, a Josefine, que ele vai encontrando ela, e você vai vendo, né, uma série de, ali como eles vão se relacionando, a própria postura dele, né, com a roupa dele e tal, você vai vendo que tem essas coisas, tipo, é muito próprio de tudo que você escuta e vê dessa França de 1700, 1800 e tal. Então, isso eu acho muito legal. Toda essa ambientação eu acho, sem dúvida, muito boa. Eu acho também, mas eu acho também que isso é a obrigação de qualquer filme de época. Exato. Por favor, né? Por favor. Esse cenário bem detalhado, justamente, exato, porque eu vou utilizar o próprio Ridley Scott, assim. Exato. Então, assim, a gente precisa ter essa imersão. Então, isso sim. Eu acho assim, sendo muito sincera, acho que não foi mais do que a obrigação. Eu achei legal eles colocarem o pintor oficial do Napoleão, ele aparece, né? Sim, verdade. Tem o nome dele, Jacques, alguma coisa, enfim. Naquele momento da coroação, né? Isso, que eles tentam reproduzir as pinturas. Isso é uma coisa que vai além da obrigação, que é a reprodução das pinturas. A reprodução da coroação é fenomenal. Não, esse tipo de coisa que eu gosto, justamente nesses filmes de época, que eu acho que é muito legal, né? Eu já conversei com pessoas que falam que não gostam muito de filmes biográficos por conta disso, de às vezes, né, você ter problemas históricos ali e tal. Eu acho que tem momentos dentro de filmes biográficos que, lógico, a gente tem que sempre ter a lucidez de quando você tá assistindo um filme biográfico, você tá assistindo um filme pela visão daquelas pessoas, de quem escreveu o filme, de quem tá dirigindo o filme e tudo mais. Então não dá pra pegar o que é o filme biográfico e levar ipsis literis do que tá sendo mostrado ali. Aqui, por exemplo, a gente teria, né, parece um filme de história pra criança, assim, porque ele vai pegar flashes de coisas, né, da vida de Napoleão e não vai se aprofundar em nada muito substancial ali e tal. Mas eu acho isso legal, assim, quando você pega um momento histórico ali e tal, e aí você reproduz aquilo. Então eu sempre digo assim, a diferença quando você vai pensar num documentário para um filme, é que no documentário você vê uma pessoa falando assim, eu sou historiador e tal, e naquele momento Napoleão, ele deu 3 passos para frente, pegou a coroa, levantou e falou da glória e tal. Tipo, o cara narra um negócio para você, você tem que imaginar aquilo acontecendo. E o filme tem o poder de mostrar pra gente isso. Então quando você vê aquela pessoa caracterizada como Napoleão, fazendo todos aqueles gestos, a câmera se movimentando para aparecer a pintura, você vê as pessoas ali, né, se ajoelhando e tal, é muito isso, porque a pintura também vai ser um retrato que também não é fiel, é bom deixar isso bem claro também, né, porque as pessoas podem achar que, não, mas se eu pegar uma pintura de 1790 e tanto que tem lá Napoleão sendo coroado, é o negócio fiel. Não é, as pessoas são totalmente diferentes, os pintores fazem de outra maneira, é a leitura do pintor. Então o fator histórico mesmo, a gente nunca vai ter ele claramente como aconteceu, mas o filme tem esse poder de retratar isso. E aqui eu acho muito legal isso, essa cena da coroação é muito boa por isso, assim, que você vê justamente, você vê o quadro, né, o quadro em movimento, o quadro né, ganhando vida ali, isso é muito bacana mesmo. Your Majesty, we are discovered. Good. It's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. Eu falei sobre essa questão da direção de arte, e aí o outro ponto é justamente a parte das batalhas, que daí é muito o que o Ridley Scott faz. Mas eu queria só que, fazendo um exercício aqui, a gente tá falando do Ridley Scott, o Ridley Scott ele, né, já tá trabalhando no Gladiador 2 e tal, então já tem
Pois é, já vamos ter mais um filme histórico do Ridley Scott, mas o filme anterior a esse, ele fez Kazaguchi, né? Em Kazaguchi a gente já vê alguns desses problemas também sobre inconsistências de personagens, vocês não acham? Assim, não sei se é uma coisa que de repente o Ridley Scott tá fazendo com uma certa recorrência, né, nas obras dele, mas é uma coisa parecida nesse sentido de inconsistência, vocês não acham? Então, aqui ele deixou a gente assim, né? Eu não vi o filme todo. Foi bom. É verdade. Nesse filme, sim, ele tem muitas problemas nesse corte. É verdade, não dá pra fazer análise nesse. Eu acho o Kazaguchi tenebroso, real. Eu também acho. Eu consigo ser, eu acho pior que o Napoleão. Com todas as forças, assim. Por quê, Bah? Ai, eu não compro a ideia daqueles personagens, Lady Gaga como a vilã lá, não compro o Adam Brody, não compro nada ali, nada. A história não convence, os atores, não sei, assim, tem todo aquele visual, né, dos anos 70, a questão da moda, da Itália, mas não desce. Eu consigo achar ele pior do que o Napoleão, real. Napoleão, a gente tem o visual das batalhas, a gente tem uma outra especialidade dele, que é o épico, né? E aí consegue convencer a gente em algumas coisas, né? Apesar desse tanto de erro nas narrativas, nos personagens, assim, enfim. Mas o Kazaguchi, nossa senhora, real. Agora é incrível que o último duelo foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu acho o filme ótimo. E ele vem antes ou vem ali paralelo ao Kazaguchi, não é? O Last Duel. Exatamente. Eu acho ele maravilhoso, real. Ele é muito bom de alguma mesmo. maneira, o Napoleão existe uma tentativa de explorar esse personagem e se faz alguma coisa. No Kazaguchi é uma coisa esquisita, de tipo, tá aqui esse... Vou mostrar, e esse povo falando esse italiano, esse acento. Terroso, né? É muito bizarro o Kazaguchi. É um videoclipe, assim, é só uma exibição daqueles personagens que existiram. Não é raso. E nada casa, não tem uma história ali, assim, não dá certo. Eu espero que o Gladiador 2, pelo amor de Deus, que ele não me venha aí tão raso, porque, né? Mas a Bárbara falou... Começar tá em ascensão, então é um filmaço o primeiro. Nossa, Gladiador é um dos meus filmes prediletos, pelo amor de Deus, porque ele consiga parar, pensar, desenvolver e construir, porque senão... Olha, a expectativa pra Gladiador 2 é só tua, vê se gata, porque assim, eu acho que não tem nem mais que dar. E aí a gente tá vendo esses filmes cujos personagens, sejam eles os principais ou sejam eles os adjacentes a ele, numa rasura no sentido de um não aprofundamento psicológico, não aprofundamento de emoção, assim, eu não tenho expectativa alguma. Eu tô indo pelo Paul Mescal, só isso, só queria dizer isso. Porque Normal People foi incrível e eu espero que ele vem fazendo filmes muito bons, então eu espero que ele consiga construir uma boa carreira. Aí, se for uma merda, vai ser aquela coisa, mas enfim. Não, mas aí se for uma merda agora, o pessoal vai falar assim, o Ridley Scott realmente, coitado, não vai cair em cima do... que é um pouco do Joaquin Phoenix aqui, né, também, assim, tipo, o Joaquin Phoenix dá uma segurada boa, né, muita coisa ali. Eu gosto dele de verdade no filme. Apesar do filme ser esse, eu acho ele incrível. Agora, mas a gente tem o último duelo aí, Bárbara lembrou bem, assim, acho um filme bem bom também, bem interessante. Não gosto tanto que nem ela, mas acho um filme bem bom, então você vê que existe coisa ali o Scott tá lá. Ele tá lá. Tá lá. Não, esse lance do épico e tal é uma coisa muito da assinatura dele, realmente, né? A gente, quando pensa nas obras, aqui a gente já viu o Ridley Scott fazer esse casamento tão bem sincronizado, né? Quando a gente para pra pensar em Thelma e Louise, Blade Runner, próprio Falcão Negro em Perigo, assim, a gente vê ele fazendo uns casamentos, tipo, ele consegue focar naquela história específica que ele quer desenvolver e tal, um pedaço daquela história, e ele consegue dar a substância, né, necessária para que ela se desenvolva. Aqui, por exemplo, tem um momento que eu acho simbólico também, assim. O filme, nos primeiros momentos do filme, ele faz esse retrato histórico, ele fica mostrando pra gente uma tela, né, com a data, ele mostra o nome dos personagens e tal. Sei lá, da metade pro filme pra frente, isso some, isso, assim, desaparece. Tem momentos ali que a gente vê que Napoleão envelheceu de uma hora pra outra,
porque ele primeiro tá com o filho no colo, aí corta a cena, ele já tá em outro lugar, fazendo outra coisa, com outro cabelo, daí você, nossa, passou, ele tá em outra batalha, aconteceu outra coisa, não sei quanto tempo passou direito e tal, e a gente vê que é um recorte de mais de 20 anos ali, então muita coisa aconteceu, e até quando eu tava falando sobre essa primeira cena, que eu acho que é uma cena impactante ali, da Maria Antonieta caminhando, indo em direção à guilhotina e tal, e a gente vê, né, o Napoleão ali naquele meio e tal, eu acho que ali tava, assim, gente, isso é 30 segundos de filme, né? Não tem mostrando nada ali ainda. Mas ali eu já tive a esperança de que, pô, a gente tá começando a ver isso, ele vai falar sobre a Revolução Francesa, o desenvolvimento aí, né, desse primeiro momento, como que se deu, né, a construção pós a queda da Maria Antonieta, como que se foi construído isso e tal. E não, passa tudo muito batido, muito corrido assim e tal. Então é isso, é tipo o filme que é um filme de 2h40 virou um prelúdio pro filme que ele vai lançar na Apple de 4 horas, e aí é torcer para que as pessoas tenham paciência para ir lá assistir de novo esse filme agora com 4 horas, né? E é isso. O próprio reinado do Napoleão, eu acho que ele também fica picotado, porque tipo, na história tem, ele escreveu o Código Civil, ele foi lá, mexeu na educação, na segurança, deixou a igreja fazer isso e aquilo outro. Então, tipo, ele não passa nada disso. No filme que a gente viu nos cinemas, né, que tá nos cinemas, não tem essas partes também. Eu acho que fica faltando saber quem era Napoleão como governante em si. A gente sabe quem ele é como o guerreiro, né, e o amante, né, mas não temos também. Nem sabe tanto, né, porque assim, essa questão da estratégia, da motivação, a gente não tem, né? E aí eu reforço a ideia de que é um filme apolítico, assim. E eu acho que, ironicamente, ele vai se apressar em narrar essas histórias, esses trâmites políticos. E aí, na verdade, parece só um compilado dele. Tipo, quando você vai no artista do Spotify, tem assim, This is Napoleão, sabe? Então são os grandes momentos dele em batalha, e é isso. Muito bom. E o que leva pra chegar lá, sim, ele absolutamente não aborda. É verdade. Maravilhoso isso. Faltou a escadinha. Eu não acho o filme apolítico, porque eu acho que ele consegue chegar nesse ponto de que essas pessoas podem ser perigosas. Isso tá lá, mas tá ruim. Tá lá no meio de um monte de porcaria, mas tá lá. Tipo assim, ó, vocês querem demais uma coisa, pode levar a uma pessoa maluca. Tipo, vocês estão aí, fizeram a revolução e aí estão chamando qualquer um que aparece porque tem força militar, pode levar a uma pessoa maluca. Isso tá lá no filme, mas o filme é mal acabado, mas tá lá. Então não acho que ele é apolítico, ele é mal feito. É verdade. Aliás, esse lance de que a Bárbara falou que ele fez muita coisa, até para as pessoas saberem, ele criou, né, um código napoleônico, que foi um dos feitos dele e tal, que foi uma criação de um código civil, né, em 1804, que foi uma coisa super emblemática e tal, porque acabou unificando e modernizando algumas leis francesas, o sistema educacional, como a Bárbara falou, o Banco da França, né, o Napoleão, ele reorganizou o sistema financeiro francês, estabeleceu o Banco da França em 1800, teve também reformas administrativas e tal. Então isso é muito legal de você ver, que ele, é por isso que eu falei, é um cara que tem múltiplas camadas assim, e infelizmente a gente só arranha a superfície. E nada desse tem no filme. Exatamente, nada disso. Mas talvez ele deixou isso de fora porque ele queria mostrar esse outro lado. O que? Diz Napoleão? Não, o lado de que, ó, é uma pessoa ditadora, é uma pessoa que faz as coisas do jeito que ele quer, é uma pessoa que faz as coisas da cabeça dele, que vai lá e toma coroa. O problema é que eu acho que a gente não vê essa motivação. Ele parece, como é que eu posso dizer, só uma pessoa megalomaníaca, surtada. Não que não seja, mas eu acho que cabia mais coisas aí. Não é possível que Napoleão era só isso. E parece que nesse filme ela é só isso. Eu entendo isso. Até a própria figura da Josefine, né? Ela tinha influência política, ela teve relações diplomáticas, né? Ela tinha também alguns aspectos ali de conselho mesmo, que ela participava. Ela era também uma figura, né? Muito visual, assim, principalmente para os parisienses, no sentido de estilo, de moda e tal. E tudo isso, tipo, fica sempre
sabe, esquecido nessa história. Então, assim, é como, eu acho que é muito isso que tanto a Nath tá falando e a Cecília, que é, a gente tem outras camadas, a gente entende mais ou menos o estímulo, o estímulo que o Ridley Scott quis entregar, só que mesmo assim, como é tudo muito mal construído, a gente não tem essas camadas, então a gente acaba perdendo, né, essas outras histórias que seriam muito interessantes da gente ver também. Enfim, é um filme que acabou deixando a desejar em muitos aspectos, assim. Plano detalhe da semana, aquele momento onde a gente dá dicas para vocês, né, para que vocês possam aí fazer coisas diferentes durante a semana, enfim, de repente começar, né, coisas diferentes, enfim. Nath, o que você trouxe de bom pra gente aqui na sua volta ao Cinemação? O que você tem de bom aí para indicar para os nossos ouvintes? Trouxe pra mim o Waterloo que dá certo, que é o filme Carol de Todd Haynes, de 2016. Pra quem não captou, é porque há um hotel emblemático que se chama Waterloo, que é, na verdade, o cenário de romance entre a Cate Blanchett e a Rooney Mara. Então, pra mim, esse é o Waterloo que dá certo. Eu acho um filme, assim... É um filme a gente tá chegando no Natal, né? Eu acho que é o melhor filme de Natal já feito. Eu acho que tem grandes atuações. É um filme que é adaptado de um livro chamado O Preço do Sal, e que acaba que o livro hoje em dia mudou de nome por causa do filme. Ah, é? A gente, se você for comprar na livraria, muito raramente você vai encontrar pelo Preço do Sal. Uhum. Você vai encontrar como Carol. Que legal. Então, enfim, eu acho que é o Waterloo que dá muito certo. É maravilhoso esse filme. Muito bom. Tá no Prime, né? Isso, tá no Prime Video. E tá na Apple TV baratinho também, no YouTube também. Vale absolutamente cada centavo. Legal. Ô, Nath, só pra quem não conhece, você consegue dar uma sinopse, assim, explicar sobre o que fala? Consigo. A gente tem um personagem da Rooney Mara, que é a Therese, e ela tem um emprego super entediante numa loja de departamento, assim, daquelas bem clichês dos Estados Unidos. E aí, um certo dia, essa moça, a Carol, ela vai lá e esquece sorrateiramente a luva. E aí elas começam a partir daí esse relacionamento. E aí que passa de uma amizade e elas vão construindo um vínculo amoroso. Só que, assim, não é um filme contemporâneo, né? Por exemplo, o livro, ele foi publicado em 52. E eu acho, se eu não me engano, a narrativa é dos anos 40. Então tem todo o charme. E aí eu repito, filmes de época têm a obrigação de terem cabelos, maquiagem e figurino deslumbrantes. E é exatamente o que você vai encontrar em Carol. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vai, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Primeiro vou falar que eu preciso assistir Carol, né? Porque fui comprada. Eu não assisti ainda, olha a vergonha. Bom, já que estamos aqui falando de um filme que foi produzido pela Apple TV, é um streaming que eu comecei a conhecer muito esse ano, gostei bastante das coisas que eles estão jogando lá, e do nada me apareceu uma série com Brie Larson chamada Uma Questão de Química, que me fez chorar horrores. Uma série basicamente ali com o básico do feminismo, mas com tanta coisa que você fica assim, maternidade, relações, enfim, fala sobre uma personagem chamada Elizabeth Zott, que é uma química, né? Ela tem mestrado em química e ela vai para um laboratório
e conhece um químico e eles começam a desenvolver as teorias que eles têm, enfim, os projetos, e se apaixonam e etc. Mas aí a série, ela te pega pela questão de falar das questões machistas da época, né? A Elizabeth não consegue terminar seu doutorado porque sofre ali quase um abuso dentro da universidade, e aí, enfim, isso vão se explicando, né? E aí ela não é chamada nem de cientista, né, de química, ela é chamada de técnica, né? Ela é técnica de laboratório. Então a série vai te pegando assim, numas questões que você fica, meu Deus, né? E aí ela casa os primeiros episódios do relacionamento que vai se construindo, mas vai falando muito dessas questões machistas da época, que, se eu não me engano, ela se passa nos anos 60. E é uma série impressionante. Tem a Brie Larson como protagonista, e o rapaz que interpreta o par romântico é filho do ator Bill Pullman, que é o Lewis Pullman, que tá até no último Top Gun. E eu fui até procurar a biografia dele, a cinebiografia, tem alguns filmes interessantes também, mas ele dá um show também. E a série também retrata o racismo na época. A gente tem ali uma questão, tem uma mulher preta, né? Tem mulheres diferentes, não é só o feminismo branco. E é uma coisa mais leve, mas ele vai te pegando aos pouquinhos, assim. Então eu queria muito indicar pra todo mundo. São 8 episódios, tá na Apple TV. Vale a pena vasculhar a Apple TV, que eles realmente estão com algumas séries muito boas, né? A gente tem um Morning Show que fez aí um sucessozinho e tal, mas uma questão de química me pegou de um jeito que eu ficava assim, gente, preciso dos episódios, porque eles lançaram toda sexta, e o último, inclusive, o 8º, eles lançaram na quarta, antes de chegar assim, não, vamos deixar logo a galera saber o que acontece no final. E essa série é baseada em um livro que saiu o ano passado, o nome da autora é Bonnie Garmus, e foi best-seller, né, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já foi publicado também, se não me engano, chegou no final do ano passado, mas eu não conhecia o livro e a série me comprou totalmente, assim, adorei. Foi uma das coisas que eu mais gostei de assistir, eu assisti ela, acho que quase novembro todo. Caraca! Mas é importante ressaltar que é uma série, então, que pode trazer alguns gatilhos aí, né? Pode. Ela vai falar também de morte, né, da questão do luto, vai falar da maternidade em si, assim, pra quem gosta desses assuntos é muito legal, mas pode trazer gatilhos, realmente. O nome do criador é Lee Eisenberg, eu não conhecia ele, e ele que criou a série pra TV, né, só pra... Legal. Muito obrigada pela contribuição, assim, porque se eu passasse no catálogo e tivesse um nome desse, uma questão de química, nunca eu assistiria. Mas assim, eu veria pela Brie Larson, mas assim, se não tivesse ela na capa, jamais eu teria posto o play. Obrigada, viu, querida? Olha, aí foi uma troca. Você assiste Carol e eu assisto Uma Questão de Química. Sensacional, muito bom. É isso aí, pessoal, lembrando, né, você que tá ouvindo aí, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, então não pegou alguma coisa, vai lá, vai estar tudo listadinho. Nathalie indicou esse filme, Bárbara indicou esse e tal, essa série e tal, vai ter tudo lá, é só você clicar, você já vai ser direcionado pra série, pro filme que a gente tá falando aqui, enfim. E pro que a Cecília vai trazer pra gente agora, né, Cê? O que você trouxe pra gente? Então, eu tô na semana final de votação, né? Então tô tipo, corre, não tô vendo muita coisa. Mas eu achei um filme aqui, da minha lista gigante de filmes, que eu já vi faz um tempo atrás, assim, e que eu acho que vou indicar, acho que vale a pena as pessoas conhecerem, que tá na Netflix. Estreou já em outubro, eu acho, na plataforma, que é O Jogo Justo. É um filme da Chloe Delmont. E é um filme que fala sobre um suspense, um drama, assim, né? Na verdade, sobre um casal que trabalha junto, mas mantém às escondidas, assim, essa relação no escritório, né? Que é um escritório desses de negócio na bolsa, que faz negociações na bolsa. E aí tem essas disputas, né? E ela é promovida e ele não. Então, assim, toda a trama do filme é sobre essa coisa, dessa desigualdade, né, de poder dentro da relação, assim. E essa mulher no meio dessa sociedade majoritariamente
de homens, todo esse preconceito, a misoginia, o machismo, né, assim, essa estrutura patriarcal que oprime, né, a coisa de quando é que você vai casar, como é que você tem que se comportar, como você tem que se relacionar com esses homens para ser respeitada nos negócios, né, como é que um homem vai ter que se comportar com uma mulher, porque além, né, na estrutura patriarcal, além da postura da mulher, tem também o homem, né, como é que um homem pode também se comportar nessa estrutura para ser visto como um homem aceitável. Tem também esse lado, né? Então, assim, tem todos esses meandros no filme, assim. O roteiro também é da Domon, assim. E é um filme que vai indo, assim, num sufocando, vai sufocando. E eu acho bem interessante, assim, como isso vai se construindo, como esse relacionamento vai se desconstruindo, sabe, assim. Eu gosto muito do filme. E a Chloe Domon, ela é uma diretora super nova, né? Ela tem 36 anos e tal. E essa é a estreia dela, né? Num longa. Dirigindo. É, interessantíssimo. Que demais. Eu vou colocar na minha lista agora. Gente, vocês só trouxeram coisas que, né, tem protagonismo feminino e tudo mais. Então, eu vou ter que seguir a linha, só que por uma coisa um pouco mais cultura pop aqui, que é que eu assisti recentemente. Tava precisando de uma coisa assim pra dar uma relaxada e tal. E aí eu assisti recentemente Ahsoka, a série de Star Wars que está na Disney Plus. Vou dizer pra vocês que das últimas coisas aí feitas por Star Wars foi uma das que eu mais gostei. A personagem, né, é muito boa, a história também tá muito legal, então a gente vai acompanhar essa Jedi, né, vivida pela Rosário Dawson, que é a Ahsoka, e ela tá ali tentando resolver algumas questões e tal, né, que estão acontecendo com o final do Império, e aí existe ali uma grande ameaça de um grande general que era do Império, que estava exilado, e aí pode ser que ele volte, e ela tá meio que investigando isso. A Rosário Dawson, ela, assim, conduz essa personagem, né, com primor, né, ela consegue fazer a atuação de uma forma muito madura, assim. Ela traz também aquela coisa, porque o Jedi tem, né, aquela coisa meio que da sabedoria, e às vezes até de alguns conflitos, né, porque eles são levados a algumas questões disso, né, de maturidade e tal, que às vezes eles se questionam a respeito disso. E aí, ela traz isso, essa questão, assim, meio às vezes de dúvida sobre ela mesma, mas sempre de uma maneira muito sucinta, assim. E é uma série que vai trazer de novo o Hayden Christensen, que fez, né, o Anakin Skywalker lá nos filmes 1, 2 e 3, enfim. Vai trazer ele agora mais velho e já, né, como Anakin, quer dizer, o Darth Vader já morreu, não tem mais e tal, mas ele aparece na série e é interessante também ver essa volta e tal, tem uma questão nostálgica ali que é muito legal. Enfim, acho que é uma série para quem curte cultura pop, quem curte essa questão também do protagonismo feminino, uma personagem interessantíssimo, a Ahsoka Tano, que é essa personagem, essa Jedi que ainda luta, né, pela questão da força e tal. Então acho que para quem gosta de uma boa história Jedi, fica essa recomendação, tá no Disney Plus e facinho de assistir, uma série para dar aquela relaxada. Depois que você assistir, de repente, uma questão de química, né, daí você vai lá e assiste a Ahsoka para dar aquela desobstruída, entendeu? Boa! Gente, é isso. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 535, queria agradecer aqui as minhas convidadas que vieram me ajudar a falar sobre esse novo filme aí do Ridley Scott, Napoleão. Cê, queria começar com você agradecendo sua presença mais uma vez. Recorde de participação esse ano, hein, Cê? Né? Cinemação. Ai, foi ótimo. Pois é, queria que você deixasse aí o convite para quem quiser acompanhar você, onde que te acompanha, redes sociais, sites, enfim. Eu tô a oi sumida desse final de ano, né, mas... Tô lá nos cenas de cinema, meus textos, tem um pouquinho de texto lá da Mostra de São Paulo, que eu consegui escrever, @Tchuli nas redes sociais. E
mas em breve voltarei. Tá acabando, gente. Daqui a pouco eu volto aos textos, volto a todas as redes sociais, não, né? Daquele jeito meu. Tô voltando aí ao mundo daqui a pouco. Semana que vem, acho que na outra estarei de volta aí. Mais cenas de cinema e @Tchuli. Muito bom, muito bom. E ótimo de novo. Muito bom, Cê, muito bom. Vamos repetir isso em 2024, hein? Essa parceria. Bom. É isso. Nath, obrigado também, Nath, pela sua participação, sua volta aqui ao Cinemação. Que bom que deu certo a gente gravar ainda esse ano. E também espero que você volte o mais rápido possível e deixe as suas redes sociais também para quem quiser acompanhar aí suas críticas, redes sociais e tal, como que te encontra. Rafa, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Eu sempre me sinto muito bem que aqui, na verdade, mesmo sendo pessoas diferentes, da maior parte é sempre você, assim. E seja meu elo, é sempre você. E eu vou participando das bancadas, são completamente diferentes. Eu me sinto sempre muito bem à vontade. Que bom. Aqui, eu agradeço muito, meninas. É sempre um prazer, certo? Estar com vocês aqui. E aí, eu escrevo críticas com tons mais ácidos no Escrocríticas, certo? Que a ideia é justamente a gente debochar mais da sétima arte. E aí vocês me encontram por lá. Sempre que eu tenho um tempinho pra ver filmes, eu escrevo. Às vezes tá meio capenga, enfim, final do ano é meio corrido, mas tem de Napoleão lá. E vai ter em breve do filme da Larissa Manoela. Risos. Mas enfim, vai estar tudo certo. E aí vocês também me acham no perfil pessoal, que é Nath L. Alves. O Nath é com H. E é isso. Obrigada novamente. Pode me chamar mais vezes. Eu aqui pra ler o Napoleão. Massa, depois tu me diz. Obrigada. Muito bom, obrigado, Nath. E a Bárbara, né? Bárbara também, finalmente a gente conseguiu, né, Bá? Depois de muito suor, conseguimos trazer você aqui. Sempre muito boa a sua participação, gosto muito quando você consegue vir. E deixa também o contato aí, né, para quem quiser acompanhar. Afinal de contas, né, um ano cheio de coisa, né? Muitas coisas acontecendo esse ano. Você produziu demais, Bá. Então deixa aí as redes, site e tal, pra galera ver essa produção. Valeu. Eu adoro vir aqui. Infelizmente não consegui vir muito esse ano, mas enfim. A galera me encontra lá no anabinet.com.br, no Twitter no bbarbara.hh, que é o Barbará em baiano. E é isso, adoro as participações, gosto sempre de ouvir vocês também. Como a Nath falou, a gente acaba acompanhando você e vendo as suas divagações sobre os filmes, e é muito legal. Adoro também toda a estrutura de vir sempre pessoas diferentes. Adorei hoje fazer com as meninas, que eu acho que é a primeira vez que a gente vem e tem tanta mulher. Das outras vezes acho que eram 2, né? 2 homens, 2 mulheres, ou 2, 3, enfim. Mas muito bacana, muito obrigada pelo convite, e ainda bem que deu certo. É isso aí, deu certo, que bom. Gente, é isso. Lembrando só algumas coisas. Primeiro, esse daqui é nosso antepenúltimo episódio de 2023. A temporada 2023 daqui a pouco chega ao fim. A gente vai entrar nas nossas férias aqui, né, merecidas. Então tem mais 2 episódios do Cinemação para vocês acompanharem. Por isso, vale a pena, né, lembrar que se você gostou desse episódio, você quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, sua análise, perguntas aqui para as nossas convidadas, manda o seu comentário nas nossas redes sociais, procurando sempre por Cinemação, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. A gente vai trocar essas informações e tal, e a discussão continua, né? Além disso, lembre-se de seguir no Spotify ou na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Agora é mais importante ainda, porque a gente vai entrar em férias. Então é muito importante que você coloque essas notificações, porque depois a gente fica um período sem lançar, daqui a pouco a gente volta e aí você vai ser notificado e não perde nada. E fica o convite também para você se tornar aí um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui, leva presente para casa e ainda faz parte de um grupo exclusivo do Cinemação, um grupo fechado, onde a gente vai lá trocar ideia, conversar. O link para se tornar um apoiador do Cinemação vai estar no post desse podcast. O podcast Cinemação 535 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.